todos e todas, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Priscila Lourenço, serei a mediadora de vocês hoje na nossa aula pelo aplicativo do Centro de Mídias. Hoje a nossa professora será a professora Paula Vaz. Bom dia, tudo bem? Eu vou ser a professora de vocês hoje e é importante falar para vocês que vocês podem participar com a gente pelo chat, né, Priscila? Que a Priscila vai estar acompanhando as respostas de vocês. Vamos ter algumas atividades ao longo da aula e a gente espera o retorno de vocês para que a gente consiga seguir aqui na nossa conversa, fazer uma aula bem interativa. Tudo bem? Então, professora Paula, hoje nós vamos ter vários alunos conosco pelo chat conversando sobre o tempo. Qual é a temática da sua aula? Exatamente, vamos colocar aqui na primeira tela para vocês verem. O tempo e a história é o tema dessa nossa aula. E o objetivo da aula é o seguinte, gente. A gente vai trabalhar o entendimento dos diferentes tipos de tempos, o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo histórico. As suas formas de medição, de organização e as realizações da humanidade ao longo de diversas épocas e perceber que isso é construído culturalmente, de acordo com cada sociedade, com cada contexto histórico. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Porque, gente, a história é uma ciência que lida com o tempo. Um historiador muito importante, que a gente está conversando sobre ele agora, ele fala que a história trata dos feitos da humanidade ao longo do tempo. Então, entender o tempo e a sua importância para a história é muito importante para a gente entender o que é essa ciência. Quem é esse historiador, professora Paula? É o Mark Bloch. Essas siglas vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. O calendário, gente, é um sistema criado pelos seres humanos para medir e representar o tempo. Existem diversos tipos de calendário, que variam de acordo com as necessidades de cada sociedade. A gente, por exemplo, usa um calendário específico, que é o calendário gregoriano. Mas existem outras sociedades que usam outros calendários, inclusive hoje em dia, que estão estabelecidos de acordo com os parâmetros culturais deles, enfim, e a história deles, os eventos que são importantes para essa sociedade. Então, por serem construídos dentro de uma cultura, os calendários podem ter elementos como a divisão cronológica do ano, os meses, as semanas, os dias, mas indicar também, por exemplo, as fases da lua. A gente tem calendários lunares, ou calendários que colocam várias festas religiosas e civis, como é o caso do nosso também, que tem uma série de feriados e momentos que são importantes e celebrados dentro da nossa cultura. É importante ressaltar que mesmo nos países em que há um calendário oficial com origem religiosa, e uma coisa que é interessante falar, né, Priscila, que o nosso calendário foi criado por um papa, né? Então é um calendário influenciado por uma religião, a religião católica, não significa que todos os cidadãos daquele país compartilhem daquela crença, mas se trata de uma convenção social, algo que foi estabelecido ao longo do tempo e que continuou sendo praticado. O Brasil adota, então, o calendário cristão gregoriano, desenvolvido pelo Papa Gregório terceiro. Isso, em 1582. Desde então, passou a ser utilizado pela Espanha e por Portugal, em 1582, e por todas as suas respectivas colônias, como vocês já devem ter ouvido falar ao longo do Fundamental 1, o Brasil foi colonizado pelos portugueses durante muito tempo. E foi dessa forma que esse calendário chegou até nós. É por isso que a gente adota até hoje o calendário gregoriano. A maior parte das sociedades ocidentais que estão nesse hemisfério do planeta, elas utilizam essas datações, antes de Cristo e depois de Cristo, justamente porque adotam o calendário gregoriano, que vai estabelecer essa convenção de que o tempo vai passar a ser contado do ano zero, que seria o ano em que Cristo teria nascido, e tudo que aconteceu antes disso, a gente data como antes de Cristo, e vem de maneira decrescente até chegar no ano zero. A partir do ano zero, a gente passa a contar de maneira crescente e nem colocamos essa sigla depois de Cristo, só passa a se contar normalmente. Galera,
O próximo slide aí coloca um conceito importante para a gente entender em relação a isso. Existem vários tipos de calendário, como eu coloquei para vocês, né? Mas, de acordo com o conhecimento que a gente vem construído até aqui, é possível a gente perceber que tudo que temos atualmente foi construído ao longo do tempo. Com o calendário não seria diferente, gente. Ele foi criado para garantir que as necessidades de cada sociedade pudessem ser supridas a partir desse tipo de medida que eles estão criando, que são os calendários. Tem dois tipos de calendário que a gente pode caracterizar aqui para vocês. O primeiro tipo, pode colocar na tela para eles, é o calendário cíclico. Gente, o calendário cíclico, ele se organiza com começo, meio e fim, e acontece de forma periódica e se repete. É o calendário que a gente usa, por exemplo, né? A gente começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Tem o começo, tem o meio do ano, tem o fim do ano. E a gente percebe que ao longo do tempo, a gente tem as estações do ano no meio desse ciclo que vai se renovando sempre, tudo bem? Então, os fenômenos da natureza podem ser observados enquanto uma medida que pautou a existência desse calendário, né, que a gente tem hoje aqui, por exemplo. E o desenvolvimento da natureza também é um processo cíclico que vai sendo observado pela humanidade e que por isso que eles vão estabelecer essas formas de medida do tempo. Tudo bem? Mas outra medida que é importante, que a gente também usa, é o calendário linear, que ele é cumulativo, ou seja, não possui um fim. Seria algo que está organizado em uma linha reta. É o caso do nosso próprio calendário também, pois a gente está no século 21, certo? E os próximos serão o século 22, o século 23 e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que a gente tem um ano que vai se renovando, a gente vê que ele também se acumula e a gente hoje, por exemplo, está no ano de 2020, certo, Priscila? Certo. A gente agora vai ter outra atividade para fazer rapidinho. Não sei se dá tempo, mas vamos tentar fazer rapidinho. Continue mandando mensagens pelo chat pra gente. Observem essas duas imagens. São dois calendários aqui, tudo bem? Um calendário é um calendário asteca e o outro é o calendário que a gente está acostumado a ver dos meses do ano, certo? Responda essa questão pra gente sobre esses calendários. Quais são as diferenças existentes entre as imagens? Qual delas representa o calendário cíclico e qual que representa o linear? Tudo bem? Então, tivemos bastante interação aqui no chat, né, Priscila? Sim. E aí, o que as pessoas colocaram em relação às diferenças entre essas imagens? Matheus falou que a primeira imagem é o cíclico. A primeira imagem representa um calendário cíclico. A gente vê que é um processo que volta, né? Se isso é um calendário, tem um círculo e as coisas... A gente não consegue estabelecer quando que começa e quando que termina. É um processo que está sempre em contínuo. Tem razão. Porque é marcado pelo o ciclo da natureza, o calendário asteca. Exatamente. Aqui também teve o Cauê, que falou que o segundo é o que eu sempre vejo. Exatamente, é o calendário que a gente está acostumado a ver, né, Matheus? Aí o Vitor falou, esse é o linear. É um calendário linear, a gente vai ter uma progressão de tempo aí, né? Então, por mais que a gente volte depois, no início do ano, o tempo ele é contínuo e ele segue acumulando também. De ano em ano, os anos vão, enfim, aumentando e a gente está no ano de 2020 por conta disso. E é exatamente o calendário linear. Perfeito, pessoal. Galera, agora a Priscila vai ensinar para vocês a gente fazer uma linha do tempo. Linha do tempo é um tipo de lógica que a gente usa muito para ajudar a gente no entendimento do tempo histórico. A gente pautar ali referências, colocar marcos, quais as datas que a gente acha mais importantes, para lembrar sobre determinado processo. Então, ela vai falar agora para vocês como que vocês vão fazer em casa para construir uma linha do tempo da sua vida. Então, gente, a gente pensou uma atividade extra para vocês, nesse tempo de quarentena, que seria fácil para vocês fazerem em casa com os materiais que vocês já possuem. Quais seriam os materiais? Seria um rolo comum de papel que vocês pegaram. Pode ser, como a gente sabe que na quarentena não tem como encontrar uma papelaria, comprar folha, ficar comprando coisas,
caderno de desenho do professor de artes, ele vai ficar muito feliz, você vai pegar uma folhinha desse caderno e vai colar. É muito simples, você corta um pedaço da folha e cola. O que é essa linha do tempo? É o dia que eu nasci, quando eu comecei a andar, quando eu fui a primeira vez para a escola, quando eu fiz a minha primeira atividade esportiva, quando eu entrei numa aula de dança, quando eu conheci uma pessoa importante na minha vida. É para vocês fazerem uma linha do tempo simples, sua. Quais os fatos mais importantes da sua vida, gente? É isso que a gente quer que vocês coloquem nessa linha do tempo. Quais foram esses momentos? Vocês lembram o ano, o dia? E representem isso e coloquem num contínuo aí até chegar nos dias de hoje. Tudo bem? Qual que é a ideia que a gente está tendo aqui? É que vocês trabalhem com a sua atitude historiadora. Caso vocês não consigam fazer isso ou achem isso muito simples, a gente tem uma outra sugestão. Além de fazer a de vocês podem fazer com alguém da família. Pegar a sua mãe, o seu pai, um tio, um irmão e fazer a linha do tempo dessa pessoa. Fazer perguntas simples. Quando você nasceu? Quando você começou alguma coisa, alguma atividade especial? Vocês constroem uma linha do tempo dessa pessoa. Você está trabalhando a sua atitude historiadora. Correto, Paula? Certíssimo. Galera, coloca ali na tela pra gente, só para passar os pontos importantes. Mas olha só, a gente tem as instruções aí para vocês. Para vocês tirarem uma foto, que quiserem... Exato, podem tirar foto da tela. O print, então, ó, utilizem seu celular, o seu caderno de desenho, uma folha sulfite, para a realização da atividade. Inicie sua linha do tempo com a data do seu nascimento, por exemplo, que é uma data importante na história da sua vida, né? Afinal de contas, foi quando você nasceu, quando você surgiu no mundo. E a última data que você vai colocar na linha do tempo seria a data de hoje. Entre o dia do seu nascimento e o dia de hoje, coloque o máximo de acontecimentos marcantes que você conseguiu se lembrar, de coisas importantes que aconteceram na sua vida, que você valoriza, tudo bem? Porque é isso que são os marcos que a gente estabelece numa linha do tempo, né? São coisas importantes dentro daquele processo. Então, no caso, a gente está falando do processo da sua vida, são as coisas importantes da sua vida. Assim, a sua linha do tempo ficará bastante completa. Depois, mostrem para os seus professores como é que ficou a linha do tempo que vocês construíram, tá, pessoal? Eu vou pedir também quanto tempo nós temos, enfim, estamos acabando aqui com o tempo, né? A gente vai falar agora sobre uma linha do tempo específica que é muito utilizada nas aulas de história. A gente poderia colocar outros marcos, outros momentos diferentes, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Por quem que foi criada essa linha do tempo? Por europeus. E eles dividem a história da humanidade nesses períodos diferentes, tudo bem? E cada uma começa e termina de acordo com marcos da história europeia. A gente poderia colocar marcos de outras civilizações dentro dessa história? Deve, inclusive. E é por isso que a gente vai colocar essa atividade para vocês, gente. Essa divisão da história, o quadripartismo europeu, somada a essa noção de linearidade, né? Essa percepção que a gente tem dentro do calendário cristão, de que as coisas estão num contínuo desde o ano zero, ela é muito criticada pelos historiadores da atualidade. Até porque muita coisa aconteceu antes do ano zero, gente, antes do nascimento de Cristo, né? Então, a gente seguir essa convenção de que a partir do nascimento de Cristo tudo muda, é seguir a concepção dos cristãos. Existiram outras formas de pensar em diversas sociedades, inclusive existem até hoje. E é por isso que essa noção ela é muito criticada, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem em livros didáticos, pesquisarem na internet, nos recursos que vocês tiverem, por que o quadripartismo europeu, essa forma de divisão da história, é criticada. E aí eu quero que vocês escrevam um textinho sobre isso, mostrem para os professores de vocês, para a gente entender por que essa noção eurocêntrica de divisão do tempo, ela passou a ser questionada e hoje em dia a história pensa em dividir a trajetória da humanidade ao longo do tempo de maneiras diferentes. Então tirem um print aí da tela, se vocês quiserem colocar, para fazer essa pesquisa. Obrigada a todos pela participação no chat, pela aula, professora Paula. Lembrando que essa aula vai ficar disponível na TV Cultura, Educação depois, para vocês poderem assistir, vai ficar reprisando essa aula. Ok? Obrigada a todos pela participação no chat.
Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem participado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa questão do tempo dentro da história e como é importante o entendimento do tempo para a gente entender a história, tá bom? Até a próxima.